Fala pessoal, vamos fazer uma aulazinha aqui de revisão, conjuntos numéricos, focando em números racionais. Então, conjunto numéricos, números racionais. Se vocês lembram bem, tudo com os números naturais, que são os inteiros positivos, e esses números eles têm como propósito a contagem, né? Então, começa do zero, 1, 2, 3 e segue indefinidamente. Então, contar, ordenar, essa é a função dos números naturais. Os números naturais são contidos num outro conjunto dos números inteiros, que inclui os números negativos. Então, isso vem de um número muito pequeno, porque o número negativo é um número pequeno, ele é menor que zero. Então, se você olhar aqui no exemplo, 2, 1, 0, então, 1 é menor que 2, 0 é menor que 1, menos 1 é menor que 0, menos 2 é menor que 1, e assim sucessivamente. Então, ele vai crescendo aqui de forma absoluta, que eu quero dizer que o número 2, né, o número 2 é maior que 1, mas menos 2 é menor que menos 1. Menos 3 é menor que menos 2. E continua, menos 4, menos 5, e assim vai diminuindo. Né? Se a gente colocar isso numa reta numérica, nós vamos ver essa representação. Então, você tem o zero, então para a direita ele cresce, para a esquerda ele diminui. Okay? E existe uma simetria. O que é simetria? Como se fosse um espelho, né? Então, o zero seria o ponto onde está o espelho que está refletindo. Você tem um 4, do outro lado você tem um menos 4, que é justamente como se fosse um oposto. Então, o uso deles no nosso dia a dia, medir temperatura, contar dinheiro e coisas do gênero. Dois conjuntos, o Z e o N, eles fazem parte de um conjunto ainda maior. Você veja que cada círculo desse que eu coloco, você tem os círculos aqui menores, né, eles estão dentro desse conjunto. Então, quando eu tenho o número 1, 2, 3, ele é um número natural, mas ele também é um número inteiro. E 3, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, ele é um número inteiro, mas ele também é um número racional. Mas os racionais, eles incluem números que não estão aqui ainda representados, que são justamente os números decimais, os números fracionários. E, de modo geral, os números racionais, eles são expressos, né, justamente por uma fração. Então, o pessoal se confunde muito quando a gente coloca a letra, mas é a forma matemática de a gente colocar. Então, A sobre B, sendo A qualquer número, B também qualquer número, sendo que B não pode ser igual a zero. Como diz aqui, ó, o conjunto dos racionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração com numerador e denominador inteiros. E denominador ele é diferente de zero. Fala que é inteiro, que ele pode ser positivo ou negativo. Sendo que o B ele não pode ser zero. Então é o que está dizendo aqui, né? A pertence a Z e B pertence ao Z asterisco. Quando a gente coloca esse asterisco aqui, a gente exclui o zero do conjunto. Então, esses racionais são fundamentais em diversas aplicações, como cálculo, proporções, porcentagens, probabilidades, mercado financeiro, engenharia, culinária. Quem nunca teve que colocar uma colher e meia, deixa eu ver, uma xícara e meia, né, de farinha. Então, você está usando o conjunto dos números racionais. Só lembrando, o divisor tem que ser diferente de zero, é sempre fração. Então, coisas do tipo aqui. Agora, os números inteiros, né, o Z, eles também podem ser, o Z que inclui também o N, né, podem ser representados como fração. Então, atentem que no denominador de qualquer número inteiro, você tem o número 1. Até porque 2 dividido por 1 é igual a 2. Então, 2 sobre 1 é uma fração, é um número inteiro, porque o resultado dele é 2, mas ele é um número racional também, como fração. Assim como 5, que 5 sobre 1, menos 7 sobre 1, e assim sucessivamente. Então, daí é infinito. Números decimais finitos, que seriam isso? São todos números decimais com um número finito de casas depois da vírgula. Por exemplo, 0,2, 2 sobre 10, 0,06, 6 sobre 100, ou 2,173, que é 2.173 dividido por 1.000. Esses números, a parte decimal, ela é finita, então ela é limitada. Então, nos exemplos aí, você tem, depois da vírgula, um dígito, né, no primeiro exemplo, 0,2. No segundo exemplo, tem 2 dígitos.
No terceiro exemplo, você tem 3 dígitos, e podendo ter muito mais dígitos, mas que se for limitado, ele passa a ter essa característica, com um número decimal finito. E temos os números periódicos, são as dízimas periódicas, que elas se repetem periodicamente. Então, exemplo, 0,33333, por exemplo, 3 sobre 9, que vai dar 1 sobre 3, e 1 sobre 3 é 0,333, e assim sucessivamente. 0, 2, 41, 41, 41 é o 2, 239 dividido por 990. O 2,77, que é o 25 dividido por 9. E assim sucessivamente. Vamos encontrar muitos outros números que se repetem indefinidamente. Uma forma de representar essa repetição é através desse tracinho aqui. O que a gente está dizendo com esse traço, né, sobre o número, é que o 6 se repete. Então, quando a gente fala 0,6 com traço em cima, é o mesmo que a gente dizer 0,66666 e aí vai, ok? Então isso economiza. Eu poderia escrever assim, ou um outro número, por exemplo, este número aqui, 0,2. 0,2 é parte que não se repete. Já o 41 se repete. Então eu coloco o traço em cima do 41. E a gente vai ler 0,2, 41 repetido. Ok? Observações. Então, como eu já falei, N, esse símbolo aqui significa está contido. N está contido, significa que está dentro. Está contido em Z, que está contido em Q. Então, N está contido em Z, N está contido em Q. N e Z estão contidos em Q. Uma regra importante, em uma fração, o número de baixo, o denominador, que chamamos de B, nunca pode ser zero. Já falei isso aqui já 3 vezes. É como tentar dividir um bolo em 0 pedaços, não faz sentido. A divisão não, por zero, não existe. Novas divisões. Antes os números inteiros, aqueles seriam o Z, né? Seriam incluindo os números naturais e os números negativos. Algumas divisões não davam resultado exato. Por exemplo, 2 dividido por 5 não dá um número inteiro. Mas com os números racionais a gente consegue expressar. E a gente expressa esses números de duas formas. Ou em forma de fração, 2 dividido por 5, ou 2 quintos, ou em forma decimal. 2 dividido por 5 vai dar 0,4. É aquela história da gente fazer a conta, né? Se eu pegar 2 dividido por 5, não consigo dividir 2 por 5, coloco um 0 aqui, 0, agora 20 eu consigo. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5 é 20. 20 menos 20 é 0. Pronto, 0,4. Ok? Então, eu posso representar 2 quintos de duas formas, ou com forma de fração, ou a forma decimal. Outro exemplo, 17 dividido por 9. Então, aqui tem um exemplo em que o numerador ele é maior que o denominador. Ele também vai dar um número decimal, se a gente for fazer essa conta. Então, no caso, 1,88888. Veja que usou o traço aqui. E o 8 se repete indefinidamente. Os inteiros também são racionais, já foi dito aqui, uma vez que ele está dentro aqui dos racionais, ele está contido, ele também é racional, assim como os naturais também são números racionais. O número 5 pode ser escrito como 5 sobre 1, falamos sobre isso. E o número 5 também pode ser escrito como 10 sobre 2. Ora, 5 dividido por 1. Se eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 2, isso aqui vai dar 10 sobre 2. E se eu dividir 10 por 2, vai dar 5. E o 5 a gente já viu que pode ser escrito como 5 sobre 1. Eu estou só andando em círculo aqui, para demonstrar. Pode ser escrito também como 15 sobre 3. 15 sobre 3. Quanto é 15 sobre 3? Não é 5? 5 não pode ser escrito como 5 sobre 1? Então, 5 sobre 1 é igual a 15 sobre 3. Ok? Então, você tem essas equivalências aí. O número menos 2 pode ser escrito também como menos 2 sobre 1. Né? O 1 embaixo, estou dividindo o menos 2 por 1. Dividir um número por 1 é o próprio número. Menos 4 dividido por 2, que dá 2, que é 2 sobre 1. Então, isso pensando no número negativo. 6 dividido por 3 dá 2 também, menos 2. Então, esses números aqui são todos equivalentes. E o zero também. O zero a gente pode escrever como 0 sobre 1, 0 sobre 2. Oh, mas você está dividindo por zero. Calma, eu não estou dividindo por zero, estou dividindo zero por um número diferente de zero. Então, é como se eu tivesse um prato de bolo, só que dessa vez o prato está vazio. Vou dividir por 5 pessoas. Vai dar quanto pedaço para cada um? Vai dar nada. Então, 0 dividido por 1 é 0, 0 dividido por 2 é nada, e assim sucessivamente.
Densidade do conjunto dos números racionais. Bom, reflita sobre os números naturais, são os normais positivos, que a gente já viu aqui. Se você pega esses números, né, pega dois números seguidos, tipo aqui no exemplo, o 3 e o 4. Aqui está o 3, aqui está o 4. Como a gente está pensando no número natural, ele não tem intermediário. Ou é 3 ou é 4. Não tem intermediário. Ok? E o mesmo acontece com números entre 7 e 8. Vamos traçar o 8 aqui. Então, o 8 está ali, entre 7 e 8 também. Agora, se você pegar o 3 e o 5, nós temos um intermediário, que é o 4, para esse intervalo aqui. O 4 está no meio. Ok, segura aí. E sobre os números inteiros? Positivos, negativos e zeros. A mesma coisa acontece. Então, entre o número menos 2 e 1 e o menos 1, não tem outro número, não tem intermediário. Okay? Mas entre menos 3 e 0, agora se eu pegar entre o menos 3 e o 0, aí eu tenho o menos 2 e o menos 1. Eu tenho dois números entre eles. Okay? Então, números adjacentes, quando a gente está falando de número natural, números inteiros, pegar dois números adjacentes, não existe intermediário. Como no exemplo aqui. Entre o 3 e o 4, não tem intermediário. Entre o menos 1 e o 0, não tem intermediário. A não ser que eu abra mais, aí começa a aparecer intermediário. Já, então, o que acontece agora é que os números racionais, eles são extremamente densos. O que significa isso? Significa que entre, por exemplo, o 0 e o 1, eu vou ter 1 sobre 2, eu vou ter 1 sobre 4, e se eu tomar esse intervalo entre 0 e 1 sobre 4, 0 e 1 sobre 4, aqui ainda vai aparecer 1 sobre 8. Se eu pegar entre 0 e 1 sobre 8, vou marcar aqui, 0 e 1 sobre 8, 0, 1 sobre 8, vai aparecer aqui 1 sobre 16, e à medida que eu vou apertando aqui, sempre vai ter números intermediários aqui, tá certo? Então, é diferente de como nós vimos com os números naturais e os números inteiros. Então é por isso que falo, né? Os números racionais são bem grudados. Sempre tem um monte de outros escondidos no meio deles. Então, por mais que eu pegue dois bem juntinhos, eu sempre posso separar eles e ter um outro no meio. Então, vamos lá resolver esse exercício. Quais das seguintes afirmações sobre o denominador de uma fração em um número racional é verdadeira? Pode ser qualquer número inteiro? Sim. Nós vimos que pode ser do tipo A sobre B, né, contanto que A pertence a Z, ok? Mas o B, ele pertence ao Z asterístico, ou seja, não pode ser zero. O B não pode ser zero. Então, essa daqui é verdade, essa aqui pode ser qualquer número inteiro? Não totalmente verdadeira. Deve ser sempre um número positivo. Não, pode ser qualquer número. Se é Z, negativo ou positivo. Não pode ser zero. Essa aqui sim, essa aqui é verdadeira. Então, não pode ser zero. Deve ser sempre um número negativo de forma nenhuma. Pode ser positivo ou negativo, porque ele pode ser do conjunto Z. Pode ser zero em casos especiais? Não, nunca pode ser zero. Qual das seguintes divisões resulta em um número que não é um número inteiro, mas é um número racional? Só, se a gente for fazer, resulta um número que não é um número inteiro, e é um número racional. 10 dividido por 2 dá 5, menos 6 dividido por 3 dá menos 3, 0 dividido por 4 dá 0, é inteiro. 7 dividido por 3, aí a gente vai ter que fazer conta. 7 dividido por 3, mas a gente já sabe de antemão, intuitivamente, que nem precisava fazer a conta. 7 por 3 dá 2, 2 vezes 3 é 6, sobra 1. Aqui eu vou ter que colocar um 0 para continuar dividindo. Não é 0, é 10 por 3 dá 9, desculpe, dá 3. 10 por 3 dá 3, 3 vezes 3 dá 9, sobra 1, que aí eu vou colocar 0 novamente, vai ser 3, então a resposta vai ser 2,33, isso aí não termina. Ok? Então, esse aqui é um número, uma dízima, é um número decimal. 8 dividido por 2 dá igual a 4. E aqui, qual das seguintes opções não representa o mesmo valor que o número inteiro menos 3? Aqui, então, vamos lá. Menos 3 dividido por 1 é o próprio menos 3. Então, aqui é menos 3. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3.
Menos 6 dividido por 2. Mantenho o sinal. 3 dividido por menos 1 é menos 3. Eu tenho 3 dividido pelo número negativo. Vai dar um número negativo como resposta. E nesse caso, menos 3. Menos 9 dividido por 3, menos 9. 9 dividido por 3 é 3. O menos eu mantenho. E menos 2 dividido por 1, que dá igual a menos 2. Então, essa é a resposta, que não dá um número que é igual ao inteiro menos 3. Qual das seguintes afirmações sobre a quantidade de números racionais entre dois números racionais diferentes é verdadeira? É aquela coisa que a gente viu, né? Você tem lá, vamos dizer, entre 0 e 1/8. Né? Então, qual das seguintes afirmações sobre a quantidade, quantos números cabem entre dois racionais? Então, se eu tiver aqui 1/16, quantos números tem aqui entre 1/16 e 1/8? Né? Sempre existe apenas um número racional. Isso aqui é falso. E aqui entre um número racional e outro existem infinitos. Pode existir nenhum número racional. Não, sempre existe. É falso também. Entre dois números racionais existem infinitos números racionais. Sempre existe uma quantidade finita de números racionais. Falso. A quantidade de números, a quantidade de números racionais entre outros dois números racionais é infinita. Sempre existe uma quantidade infinita de números racionais. Isso aqui é verdadeiro. A quantidade depende da distância de dois números. Não tem nada a ver. Então, não depende da distância. Ele sempre vai ter infinitos números racionais. E qual dos seguintes conjuntos de números possui a propriedade de que entre dois de seus elementos nem sempre existe outro elemento pertencente ao mesmo conjunto? Qual dos seguintes conjuntos de números possui a propriedade de que entre dois dos seus elementos nem sempre existe outro elemento pertencente ao conjunto? Então, já vimos que os racionais sempre têm elementos, então isso aqui não é. Os números decimais sempre tem também, porque os números decimais estão associados aos racionais. Os números reais eles são maiores que os números racionais. Então, se a gente pensar que temos os naturais, temos o z, temos o q, e o racional ele ainda é maior. Então, não é esse aqui. Números inteiros. Números inteiros, aqui sim. Quando a gente pensa em números inteiros, eu tenho, podendo ser menos 1 e 0. Não tem nada aqui entre um e outro. A propriedade é que entre dois dos elementos nem sempre existe outro elemento. Então, entre menos 1 e 0 não tem outro elemento, mas entre menos 2 e 0 tem o número 1. Então, pode ter ou pode não ter, depende do intervalo. Então, números inteiros. Essa aqui é a resposta correta. Então, era o que eu tinha nesse vídeo aqui. É só uma breve revisão sobre os números racionais. Certo? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Não esqueça de deixar um joinha aí. Tchau.